De Josué capítulo 1, versículo 7, estamos praticamente há 2 semanas com praticamente um seminário de libertação, e todos aqueles que puderam estar aqui, tanto na terça, quinta e os domingos, tem entendido aquele recado que o Senhor tem nos dado, e o preparo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Glória a Deus! E iniciamos no 1º de março desse mês, 30 dias de consagração e também oração pela igreja e pelo seu lar. Glória a Deus! Por quê? Você já ouviu assim, armadura celestial, amém? Está escrito lá, revestir de toda a armadura de Deus. Glória a Deus! Para que existe a armadura? Porque tem guerra. Por que está escrito que a gente tem que se revestir de armadura? Porque tem guerra. Senão não precisava de armadura. Mas está lá escrito. E a gente precisa da armadura para passar pela guerra. Glória a Deus. E Josué capítulo 1, versículo 7, nos fala o seguinte: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? Vou deixar esse versículo 7 e depois a gente continua no versículo 8. Mas nesse versículo 7 aqui, Josué está numa transição e para substituir ali Moisés, mas o inimigo estava presente, a guerra continuava, e Deus chega para aquele homem, como precisamos ouvir essa palavra aqui, ó. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, muito, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, e não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que te conduza por onde quer que andares. Quando Jesus foi tentado no deserto, e ele foi levado ao deserto pelo Espírito, e o diabo tentou, e ele esteve ali 40 dias e 40 noites, ele entra levado pelo Espírito e sai do deserto cheio do Espírito. Mas está escrito no finalzinho, os anjos vieram, todas as tentações ele passou, venceu aquela batalha espiritual, e está escrito assim: os anjos vieram e o serviram, e o diabo o deixou até momento oportuno. Não é que o diabo saiu, eu perdi. Não, ele o deixou até o momento oportuno. Momentos oportunos viriam lá na frente. Teria Judas, teria Pedro que ia negar, para trás de mim Satanás, tudo aquilo que ouvimos aqui ao longo desses cultos. Agora, então, essa batalha é contínua, Nós entendemos quando Daniel orou, e houve aquela interceptação ali, aquela batalha, o anjo vem, mas fala, está aqui o teu recado, mas eu vou voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e virar o príncipe da Grécia. E também um outro momento que o próprio Daniel orando, porque ele assim fazia, a Bíblia fala que ele orava pelo menos 3 vezes ao dia, o Gabriel vem e dá uma resposta rápida. Desde o dia que você se colocou, começou a orar, são ouvidas as tuas orações. E aqui nós temos a figura de Josué, também uma figura do Velho Testamento, um homem de guerra. Se teve alguém também no Velho Testamento, entre outros, que matou muitas pessoas, foi Josué, porque ele teve muitas guerras. E agora, a palavra fala assim: esforça-te e tem bom ânimo. Esforçar quer dizer, você tem que fazer. Então, não é assim. Muitas vezes existe pontuações na Bíblia que Jesus chegou para um cego e falou assim: o que você quer? Eu quero ver. Então veja. E existem muitas outras pontuações que outro cego teve que ir lá lavar o rosto, voltar, ver uma parte, até depois ver por completo, e ao longe. Então não tem muitas vezes oração rápida, nem resposta rápida e pedido rápido. Existe, mas não é aquilo que a Bíblia fala no seu contexto geral. Tem uma sequência aqui de esforço
e bom ânimo. Ânimo, eu preciso de ânimo para quê? Porque o negócio não está acontecendo. Eu tenho que ter ânimo para mim ir perseverando. Tanto que não te desvie, né? Não deixe de fazer conforme toda a palavra. Então tenha ânimo, é um esforço. E agora, esta geração que nós vivemos é muito interessante, né? Eu estava lendo, não é versículos bíblicos, mas 50 frases, né, da psicologia de estudos de comportamento humano, por exemplo, nessa geração. E aí eu separei aqui umas 6 frases que eu achei interessante, das 50, né? A primeira é o seguinte: a mentira mais falada no mundo, eu estou bem. A mentira mais falada do mundo, eu estou bem. Está bem? Estou bem. E muitas vezes a pessoa está mentindo. É como a mulher, né, que perde o filho ali diante de Eliseu, chega e Eliseu manda Geazi e na frente, né, falar com aquela mulher, e o filho dela tinha morrido. E a pergunta é: vai bem com o teu marido? Ela falou: vai bem. Vai bem com você? Vai bem. Vai bem com o teu filho? O filho dela estava morto. Ela fala: vai bem. Havia uma angústia ali dentro dela e uma situação precisando resolver. Não estamos falando que naquele contexto ela mentiu. Foi um contexto ali de postura também, porque ela acreditava na promessa de Deus, e ela estava persistindo. Mas nós estamos falando aqui na nossa geração, e isso aqui é talvez uma mentira mais falada do mundo, estou bem. Na verdade, não. Segunda frase que eu achei interessante: os mentirosos, segunda frase de estudo de comportamento. Os mentirosos sempre desconfiam que todos estão mentindo. Porque a pessoa é mentirosa, então ela desconfia que todos estão mentindo. Nós vimos aqui acerca de mentira também nesses dias. Você está aí? Amém. Bom, o Dinei está aí, eu estava sentindo falta de você. Você está aí, o Dinei está aí. 3. Pessoas infelizes assistem mais televisão. Eu não estou falando de você ver um jogo de futebol, um negócio lá que você for, um filme. Pessoas infelizes assistem mais televisão. Porque você quer algum ópio. Você quer ficar ali, fugindo, muitas vezes, da tua infelicidade. Entenda? Nós não estamos falando contra a televisão. Mas pessoas infelizes, isso são estudos de comportamento humano. Pessoas infelizes assistem mais televisão. Aí, certa feita, foram perguntados para os engenheiros que cuidavam lá da produção do desenho, né? Do Lamborghini, um carro. Já ouviu falar Lamborghini? Quem já ouviu falar? Esses caras milionários têm. Aí foi perguntado para eles o seguinte: por que não existe comercial da Lamborghini na televisão? Por que vocês não fazem o comercial da Lamborghini na televisão? A resposta é: quem compra Lamborghini não assiste televisão. Você pegou? Quem compra Lamborghini não tem tempo para ver televisão. Você está aí? Tem tempo para a produção. 4. O tipo de música que você ouve afeta a maneira como você percebe o mundo. O tipo de música que você ouve afeta a maneira de como você percebe o mundo. Falando em off aqui, né? Eu e tem uns vizinhos aqui que moram aqui no terceiro andar. A gente sabe que muitas vezes tem umas músicas que a gente é obrigado a ouvir. E aí eu ouvi isso aqui, eu fiquei pensando, né? O tipo de música que você ouve afeta a maneira como você percebe o mundo. É interessante. Pessoas com baixa autoestima tendem a colocar outros para baixo. Pessoas com baixa autoestima tendem a colocar outros para baixo. A sexta. 90% das pessoas entre 10 e 29 anos dormem com seus celulares. 90% entre as pessoas de 10 a 29 anos dormem com seus celulares. Não é revelação de Deus, não. É uma pesquisa que pessoas já estão aí, meu Deus, como é que ele sabe disso? Não, é uma pesquisa de estudo de comportamento humano. Por que a gente está falando isso? Porque olha a geração ali de Josué. Olha para nós atualmente. Aí Deus chega no mesmo recado, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia.
Deus chega com o mesmo recado: esforça e tem bom ânimo, persiste. Esforça e tem bom ânimo e persiste. Às vezes você entra aqui e sai por aqui porque não faz parte. Eu quero para ontem, eu quero que seja respondido hoje e não dá. Olha o versículo 8. Josué 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E então prudentemente te conduzirá. Prosperará o teu caminho e será bem sucedido. Amém? Não se aparte. Aí a gente vem com umas vezes, como eu falei aqui talvez um culto atrás, aquela mentalidade de que eu estava perdido e Jesus veio. Eu estava afundando no mar de lama e Jesus veio, me puxou daquele mar de lama. Eu estava morrendo e Jesus veio, me resgatou. Entendeu? Não. Eu estava morrendo e Jesus tomou o meu lugar e morreu por mim. Por isso que eu sou salvo. Aí o sentido é outro, é Ele. Então eu não mais vivo eu não posso viver uma vida de qualquer jeito, porque alguém morreu por mim para estarmos aqui. Jesus me ajudou, puxou, obrigado. Não, eu ia morrer, morte eterna, mas Jesus morreu por mim, para nós termos vida e vida eterna. Glória a Deus. Então, aí outra coisa aqui, eu guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Só que guardar a palavra no coração numa batalha, às vezes não. Você vai e ouve uma mensagem: que bom, isso foi bom para mim. Só que guardar no coração, às vezes você vai embora, você não vive aquilo. O que está escrito aqui: não se aparte da tua boca. Você fala, eu falei, por isso eu criei. Você fala e você crê. Você profetiza diante de vale de ossos secos. O que eu faço de uma situação tão desesperadora? A palavra de Deus para aquele homem: abre a tua boca e profetiza. Profetiza sobre esses teus ossos. Não fica falando: nossa, mas será? Eu vou embora assim, né? Será que Deus vai fazer? Não, abre a tua boca e profetiza. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Abre a tua boca. Então, não se aparte da tua boca dia e noite. E tudo que eu viver eu tenho que estar falando a palavra do Senhor. Eu só falo, então ela entra dentro de mim e eu começo a agir conforme a palavra do Senhor. Então, como o que está escrito, tudo que está escrito. Glória a Deus. Então você vai prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Está aqui a receita. Amém? Você fica lendo um monte de livro para procurar essa receita que está aqui. Está aqui. Não se aparte da tua boca é falar, porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Está escrito assim: com a boca se confessa e com o coração se crê. Esse povo tem que falar e tem que crer. Glória a Deus. E é falar o tempo todo, falar e fazer. Esforça-te, tem bom ânimo e fale, você vai prosperar. As coisas começam a acontecer. Amém? Agora, tem pessoas que elas são dominadas pelo espírito de engano, como nós estamos falando ainda nesse mesmo contexto de batalha espiritual. E tem, interessantemente, o espírito da origem. Esse espírito da origem é um espírito de engano. Ele age muito tempo nos nossos dias. Por exemplo, as escolas com pessoas, até pessoas bacanas, pessoas que falam que têm ciência, e a palavra fala assim: Deus pega os sábios desse mundo e é como loucos, né? E eles ainda defendem ideias. Por exemplo, o Darwin defendeu essa ideia de que a nossa origem veio do macaco. Por quê?
Porque esse espírito de origem aqui, ele sempre quer tirar a real origem das nossas vidas. Nós recebemos o sopro de Deus, o sopro de vida. Deus fez o homem da terra. Deus criou, não foi uma explosão, um organismo vivo que começou a desenvolver. Esse espírito de origem confunde. Sabe como esse espírito de origem age em nossos dias? Ideologia de gênero. Não, você não é homem. Não, você é mulher. Para você ficar confuso, para as pessoas ficarem confusas, né? Uma vez o meu filho falou que um colega dele, né, chegou e falou assim: porque o meu colega falou o seguinte, que ele era homem que nasceu no corpo de uma mulher. Aí eu falei assim: não, você não conversa mais com esse rapaz, não. Ele falou assim: não, pai, está certo. Eu falei: como assim está certo? Ele era homem, nasceu do corpo da mãe dele. Ele era homem que nasceu no corpo de uma mulher. Falei: não, aí pode continuar conversando. Porque eu fiz igual o Dinei. Misericórdia, rapaz, você tem relacionamento aí. Você já vai na lata. Você já vai, porque hoje em dia está tudo muito, né? Você ouve muita coisa, você fica, opa. Mas ele ali era uma colocação que às vezes a gente ouve e já vai rebatendo. Mas muitas vezes a gente ouve e já vai aceitando. Isso que é complicador. Porque o cristianismo é batalha. E essas batalhas, elas vêm de forças ocultas, né? Nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas potestades malignas, glória a Deus. O cristianismo é batalha. Eu sinto muito, mas religião não é ficar, que bom minha igrejinha, ficar sentado dentro de uma igreja, não. Ou melhor, isso é religião. Cristianismo não é isso, não. Cristianismo é receber do Senhor, multiplicar discípulos. Eu gosto de ir na minha igrejinha. Isso é religião. Cristianismo é batalha. É outra coisa. É aquelas crianças que vêm e fica: papai, me dá isso, papai, me dá isso, papai, fica pedindo, mas a criança cresce. Aí as ordens já mudam. Menino de 5 anos vai pedir, o menino de 15, o pai já fala: faz isso, faz aquilo, arrume, toma jeito. A coisa já modifica. Porque a gente quer. Então a gente não vem para o pai para pedir. A gente vem para o pai para ouvir o que o pai tem para as nossas vidas. Glória a Deus. E cristianismo, esforça-te em bom ânimo. Cristianismo não tem espaço para covardia. Não se aparte do livro desta lei. Amém? Glória a Deus. Josué 1, versículo 9. Não te mandei eu. Aí é o pai falando para o filho que cresceu: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Gente, a batalha: não temas, não te mandei eu? Tem uma sugestão, ou um pedido, ou uma sugestão, uma ideia, não uma ordem. Não te mandei eu? E Deus tem que renovar isso para Josué. Não te mandei, esforça-te. Porque está difícil. Tá. E muito. Pega aquela força. Que o Senhor renova as forças. Que o Senhor restaura. Os jovens, fala que até os jovens se cansarão e se fadigarão. Mas o Senhor renova as forças e começa a alçar voos maiores. E a Bíblia está assim. Não dá, se o cristianismo é uma batalha. E não tem espaço para covardia e espanto. Percebe o seguinte: esforça-te de bom ânimo, não temas e nem te espante. E como tem crente espantado, né? Nossa, mas isso, aquilo. Nós acabamos de cantar aqui, o rei está voltando. E a palavra está se cumprindo. Amém? Não temas, nem te espante. Eu lembrei de um videozinho que eu já passei alguns anos atrás, de como eram os primeiros cristãos. Só faltava esse louvor para hoje. Vocês fizeram quase uma harpa cristã, né? Os louvores.
E eu passei ele aqui, eu queria... Porque isso aqui, quando foi falado para Josué, foi muito antes daqueles cristãos morrerem numa arena, comido por leões, por não negarem a palavra do Senhor. Isso foi muito real. Muito real. E foi depois ainda de Cristo. Foi depois de Cristo ter vindo, ressuscitado e voltado aos céus. E mais ainda, eles se multiplicaram. Glória a Deus, meu irmão. Pode apagar a luz aqui, solta o vídeo aqui, por favor. E só coloca o som. Aí você vai ter que talvez dar um pause. Depois a gente já coloca aí na pregação. Presta atenção aqui, são 4 minutinhos. Pode aumentar o som. Estamos agora nesse nos intervalos de guerra. O motivo disso. Presta atenção aqui. Haviam aceitado confessar. Falar com a boca. Confessado. O Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que eles morriam. Mais ou menos nesse ponto é assim, que eles morreram cantando no fundo. Mas é uma coisa que a fé não tem preço, né? Como diz aqui.
Não pode matar. Fé não se pode matar. Ou você tem ou não tem. Pode tirar, por favor. Já acabou aqui. E pela misericórdia de Deus eu pude visitar ali o Coliseu e estar nesses locais que tanto os gladiadores como os que iam morrer ficavam ali, os calabouços, né? Os locais frios, pedra. E quando você entra naquilo ali, você percebe que tudo aquilo aconteceu e há uma angústia muito grande. E uma das primeiras coisas, será que se eu estivesse aqui, eu iria morrer até o fim, sem negar? Porque havia acordos. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha acordo para eles, é só vocês dobrarem os seus joelhos, diante da estátua, vocês não precisam ir para o fogo. Não precisa. Mas eles falaram o seguinte: não, se Deus quiser nos livrar, glória a Deus. Se a gente for morrer, glória a Deus do mesmo jeito, mas a gente não dança conforme a música que você quer. A gente não vai viver conforme o mundo quer. E eles entraram e tinha Jesus passeando com eles na fornalha. E aí eu fico pensando nessa geração. As coisas elas vão se apertar mais. Será que a gente vai, quando Jesus voltasse à terra, porventura ele vai perguntar: acharei fé, né, sobre a terra? Será que a gente vai cumprir aquela palavra, ser fiel até a morte para ganhar a coroa da vida? Porque as pessoas elas estão espantadas, elas estão aterrorizadas, temerosas. E a Bíblia fala, aquele versículo lá, por favor, volta lá em Josué capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu. Isso aqui foi muito antes dessas situações. Esforça, tem bom ânimo, não temas nem te espante. É assim, é bem difícil, às vezes ficamos com lamúrias, né? Como crianças, e pedindo. Deus fala assim: não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, e que seja em arena, que seja em qualquer situação. A vida nunca foi mais de rosa, no mundo vai ter muito problema, mas ânimo, Ele venceu o mundo. A gente precisa ser mais forte, ser mais estruturado. Aí a gente conhece Abraão, né? Aí muitos pensam: Abraão, o pai da fé. Você acha que Abraão só tinha fé? Abraão lutava. Abraão era homem de guerra. Tinha uns 318 de Abraão. Você já leu a Bíblia? Amém? Amém. Você acha que Davi ficava: oh, Senhor, Senhor? Você acha que Elias teve momentos de pedir para morrer, teve momentos de angústia, mas não era algo que era natural dessas pessoas. E não é natural, porque o Senhor está falando: eu sou contigo. Tudo que está acontecendo, tudo que virá a acontecer, tenha bom ânimo, esforça-te. Esforça-te. A mente que muda isso, ela começa a experimentar outras questões. Ela começa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você lembra da passagem que Jesus relata, né? O Evangelho relata da mulher do fluxo de sangue? O que nós lemos em Josué? Não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda. Persiste, tem bom ânimo, esforça-te. Aquela mulher, a história é conhecida do fluxo de sangue, ela se esforçou, porque ela perdia sangue. Então ela teve que fazer um esforço para conseguir a cura dela. E ela foi aonde Jesus estava. Ela se esforçou, sabe? Ela teve ânimo. Porque se deixar, a gente deixa. A gente dá vazão à carne mesmo, e é natural. Porque está muito difícil, está muito... Pois é, mas quem falou que ia ficar fácil? A mulher teve esforço, a mulher teve ânimo, eu falei: eu vou, e ela falou: não se aparte da tua boca. Ela falou: se eu só tocar. Ela falou, e ela creu.
Ela se esforçou, ela teve ânimo e ela falou: se eu só tocar, ela já profetizou a bênção dela. Se eu só tocar, e ela foi, amém? Ela creu. E ela não desviou do foco, tinha uma multidão. E ela não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Falou: é em Jesus. É em Jesus. Eu estou me esforçando aqui, eu estou ânimo, eu estou perdendo vida, mas é só tocar nele. Então eu vou abrir minha boca e vou profetizar. É só tocar nele. E tem uma barreira em frente de mim, eu não vou desviar, eu vou me esforçar. Amém? E ela fez conforme estava escrito. Eu vim para dar vista aos cegos, para portar em liberdade os que estão oprimidos do diabo, colocar em liberdade os cativos, restaurar a vista ao cego, restaurar tudo e colocar o ano da liberdade do Senhor. E ela prosperou, ela conseguiu a bênção dela. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho mais algum tempo ainda, eu quero terminar com um assunto aqui muito interessante. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Em verdade, que não convém a gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Isso aqui é o apóstolo Paulo, aquele que combateu o bom combate. É bonito falar, mas nós temos que viver isso aí. Aquele que acabou a carreira e guardou a fé. Aquele que escreveu cartas em prisões. Aquele que sofreu açoites, aquele que sofreu naufrágio, aquele que padeceu, e por causa de falsos irmãos também dentro de igrejas, aquele que padeceu muito. E era um vaso escolhido de Deus. E no momento ele fala da visão dele, e ele fala assim, não para ele gloriar-se. Aí no versículo 2 fala assim, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo, ele está falando dele, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Três camadas. Primeiro céu, você olha e vê ele. Segundo céu, aonde as potestades, os principados agem. Terceiro céu, só Deus está lá, reinando. E Jesus sentado à direita dele. Daniel, você que fez o curso aqui. Daniel, orou, primeiro céu, baixo do céu, nós estamos aqui orando. Se ligar na terra, será ligado no céu. Daniel orando. O que aconteceu? Ele orou aqui, na primeira camada, na nossa, foi ouvidas as orações dele. No segundo céu, que acontece o bloqueio. A batalha de Miguel, etc., o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. Nós não estamos vendo, mas essa batalha está acontecendo. Mas maior o que está conosco do que o que estão com eles. Porque Deus está no trono. Deus envia os teus anjos, aprendemos aqui, como a Bíblia fala, eles são o quê? Ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Paulo está falando que chegou ao terceiro céu. O homem que estava orando no primeiro patamar. Ele fala, não vou me gloriar por isso não. Mas foi uma experiência tremenda. Amém? Glória a Deus. Agora o que acontece aqui? Quando eu vivo na terra, pensai nas coisas lá de cima, porque se aproxima o grande dia do Senhor. Se eu vivo na terra para o céu, o segundo céu, que acontece a batalha, me bloqueia. Vem muita coisa na minha mente. Vem muita perturbação na minha mente. O diabo coloca muitas coisas e vai tentando. Ele não tem poder, porque ele é mentiroso. Deus que controla ele. Mas só que as pessoas têm mais fé, muitas vezes, no poder do inimigo do que no poder de Deus. Você quer ver uma questão muito interessante? Às vezes eu já vi muitas questões assim.
A pessoa tem um problema de 3 anos e meio, de 4 anos, aquele problema sério, e aí você só fala assim, não, você só ora, eu vou orar por você, e Jesus vai restaurar isso aí, vai curar. Aí as pessoas às vezes perguntam assim, mas só uma oração? O meu problema tem muito tempo, não pode ser simples assim. Pois é, mas pode. Eu lembro da igreja que nós estávamos, muitos anos atrás, e tinha uma missionária lá, muito querida, e ela tinha um problema de 3 anos e pouco, alguma coisa assim, e aí a minha esposa falou assim, não, vamos, nessa questão aí, vamos fazer uma consagração de 3 dias, vamos orar. E ela confessou depois, que ela falou assim, em 3 dias, o negócio está 3 anos e pouco, vê se em 3 dias, e resolveu. Porque a gente fala, não, mas meu problema é muito sério, você não soube. Porque é igual você chega com aquela pessoa assim, você está enferma assim, porque eu tive isso, aquilo. Eu tive isso aí 2 vezes. E ela vai competindo, doença em cima de doença. Não, você tem. Aí, às vezes você não gosta de perder, não, mas eu tenho também uma platina aqui, eu já ando assim. Então, é isso. Daniel, desde o primeiro dia, ele estava orando por uma libertação da Babilônia. O povo estava cativeiro 70 anos. E teve uma resposta. Ele ficou 3 semanas jejuando e orando. A gente vai ficar 30. A gente vai fazer 30. 30 dias. Não, 30 semanas, 30 dias. E o cativeiro foi. Daniel, a resposta está aqui. Teve uma batalha, mas eu vou voltar e vou destruir o príncipe da Pérsia. Vai vir da Grécia. Vocês são libertos. Às vezes usa o tempo de uma mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Falou, é só um toque. Então eu posso orar aqui. Agora, quando eu vivo na terra, se eu penso somente nessas coisas, eu sou mais miserável. E essas batalhas do segundo céu acontecem o tempo todo. E bloqueiam o tempo todo. Quando eu vivo e entendo que a minha origem está em Deus e dele eu vou voltar, dele eu vim, para ele eu vou voltar, o Espírito veio de Deus e volta para ele. Então, quando eu penso do céu para a terra, a segunda camada eu passo direto. Eu falo, maior o que está comigo do que o que estão com ele. Meu pensamento é aqui em cima, eu estou vivendo aqui, mas eu penso aqui. Então essa segunda camada é só mandar e passa direto, porque desde o momento que eu orei, são ouvidas as tuas orações. Glória a Deus. Amém? Você está aí? É esse entendimento. Esforça-te, tem bom ânimo. Não te espante. Não te assuste, porque eu sou contigo. Para terminar, olha onde nós estamos. Efésios 2, versículo 2. Em que no outro tempo, Efésios 2, versículo 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. As pessoas que andam segundo as notícias desse mundo. Isso já passou, glória a Deus. Nós desenvolvemos e crescemos. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera onde? Só nos filhos da desobediência. Porque nos filhos que obedecem isso não opera. Porque quem crê vê a glória de Deus. Mas quem não obedece, não aparta da tua boca. Faça conforme tudo que está escrito, dia e noite. Antes a gente era assim. Antes, fala para o teu irmão, antes você era assim. A partir desse domingo não é mais não. Você está em outro patamar, glória a Deus. Versículo 3. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Éramos. Sabe qual é a nossa posição? Quando você fala a questão de terceiro céu, olha o versículo 6. Efésios 2,
Versículo 6. Jesus morreu e ressuscitou. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares em Cristo Jesus. Se morremos em Cristo, ressuscitamos em Cristo. Cristo está onde? Sentado à direita de Deus Pai. Eu e você estamos aonde? Aqui. Mas espiritualmente aonde? Com a mente aonde? Sentado à direita de Deus. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. Segunda camada, diabo é diabo, perdido, caído. Nós somos herdeiros das promessas celestiais. Mas eu estou aqui nesse corpo mortal e ele vai passar e será transformado. E eu vou reinar com Cristo com poder e glória vindo das nuvens. Precisamos desse renovo, de morte. Outro tempo eu andava assim, mas agora não. Outro tempo eu perdia sangue, mas agora eu toquei em Cristo. Eu perdia vida, mas agora eu toquei em Cristo. O sangue dele me redime. Tem problema financeiro, tem problema familiar, tem problema disso. E sabe que eu vou dormir hoje? Com a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? Sentado nos lugares celestiais. É você olhar de cima. Maior o que está comigo, em nós, do que o que estão com eles. É eu acordar de manhã falando, não, está difícil, tá? Mas essa terra aí, que eu estou vivendo, o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. E ele falou assim, aonde eu estiver, vós estarão também. Eu estou preparando o lugar. Sabe o que é o Salmos 23? O Senhor é o nosso pastor. Amém? Nada nos faltará. A gente passa pelo vale da sombra da morte, mas Ele nos orienta, nos corrige, nos instrui. E Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Mesa é o que? Assentado. E unge a nossa cabeça com óleo. E o cálice transborda, meu irmão. Esse é o nosso pastor. Você não está guerreando, você não está batalhando lá. O Senhor batalha. Não é sangue e carne. Está te ofendendo, pessoas estão te atacando, pedrada, é isso. É esse segundo céu agindo ali. Você fala, eu estou em outro nível. Eu estou vivendo aqui, mas em outro nível. Eu sei quem o meu Redentor vive e por fim sobre essa terra virá. O que nós estamos faltando? Óleo. Porque a gente está se espantando, a gente está gemendo, a gente está igual aquela porta dobradiça sem óleo. Está faltando óleo. O Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Esse mês de consagração, porque nós falamos aqui, tem hierarquias angelicais. Você participou, você sabe. E tem colocações, hierarquias. Agora, tem situações que Jesus falou assim, tem partes aí, tem tipo de ação, que é oração em jejum. Por quê? Porque está enraizado há muito tempo. Os discípulos não puderam expulsar, eles depois aprenderam, não, essa hierarquia é oração em jejum. E foi falado aqui desde o início, há uma batalha, mas nós estamos assentados com Deus Pai. O que vai acontecer, eu não sei, mas aquele que pensa que está de pé, se mantenha de pé, para não cair, E o que vai acontecer eu não sei, mas eu sei que o Senhor estará nos sustentando. Que nós estamos embaixo de uma orientação. Estamos nos preparando, estamos preparados para a guerra, porque o Senhor não vai te enviar sem antes de preparar. Davi derrotou o Golias, mas antes ele matou um urso e um leão. Ele não chegou lá despreparado, não. O Senhor tem nos preparado. A ira é só nos filhos da desobediência. Porque no lugar da obediência tem bênção. No lugar da obediência tem bênção.
por mais estranho que a ordem pode parecer, Pedro vai pescar uma moeda, vai pescar. E ele encontra uma moeda na boca do peixe. Você vai encontrar uma moeda na boca do peixe. Ele foi, chegou no lugar da obediência, tem providência. Enquanto a gente quiser ficar confuso, quiser ficar pensando, porque se o general manda, abaixa, você se abaixa. Se você é um bom soldado, você obedece o general, você se abaixa. Porque ele sabe o ataque de onde vai vir. Se o general manda e a pessoa fica, para quê? Por quê? Pá, o tiro vem e te acerta. É ouvir e obedecer e falar. Eu quero em nome de Jesus, estou falando aqui em nome de Jesus, nesse nome tem poder, nós aprendemos aqui. Que é um preparo especial nesta semana que inicia. Você vai preparar cada vez mais a tua vida, você vai preparar os teus familiares, você vai preparar o teu lar. E tem ordens que estavam travadas, que vão estar destravando, porque você já passou para outro nível. Você está ouvindo isso aqui? Para quê? A candeia estava vazia, sem luz, você estava sem alegria. O Senhor enche o óleo nesta noite. O Senhor renova nesta noite. O Senhor renova nesta noite. Glória a Deus. Pode terminar a gravação aí, porque isso é mais pessoal.